irmãos e amigos, nossa meditação hoje no Salmo de número 76, que é um salmo que foi escrito ao regente do coro para instrumento de cordas, Salmo de Asaf. Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém e sua morada em Sião. Ali ele quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e os instrumentos de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso do que os montes de despojo. Os valentes foram saqueados, dormiram seu último sono. Nenhum dos homens corajosos pôde reagir. Ó Deus de Jacó, diante da tua repreensão, cavaleiros e cavalos ficaram paralisados. Somente tu és tremendo. Quem poderá permanecer na tua presença quando estiveres irado? Fizeste ouvir dos céus teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os humildes da terra. Até a ira contra os homens será para teu louvor, e com o restante da ira te armarás. Fazei votos ao Senhor, vosso Deus, e cumpri-os. Todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas àquele que deve ser temido. Ele quebra o despojo dos príncipes, é temido pelos reis da terra. Este é um salmo que celebra uma grande vitória de Deus em nome do seu povo, um salmo de triunfo, um salmo de reconhecimento da majestade e do poder de Deus. Há alguns comentaristas que atribuem o contexto em que esse salmo foi composto àquela vitória que está descrita ali em Isaías no capítulo 37, do povo de Israel sobre o rei Senaqueribe. Há declarações aqui muito fortes. E eu quero destacar a primeira delas. Deus é conhecido em Judá. É assim que Asaf começa este salmo. O nome do Deus de Israel é um nome conhecido em toda a Jerusalém, em todo o povo, lá no lugar onde Deus estabeleceu a sua morada. Qual é então a declaração mais forte que nós temos aqui? Que Deus é conhecível. Deus, ele é presente entre aqueles que o temem. Ele é conhecido tanto pela experiência quanto pela racionalidade. Deus é conhecível porque ele está na memória e nos testemunhos do seu povo. Então, tudo que Deus fez é perceptível e não há como negar que o Senhor fez tudo isso que fez ao seu povo durante o tempo, em que o povo clamou a Deus e o Senhor o respondeu. As nações antigas, e até hoje é assim, elas têm as suas ideias sobre divindade, de um Deus que está distante. Mas o que nós temos aqui neste salmo é a declaração de que o Senhor se revelou, mas ele age também entre o seu povo. Por isso, a memória, o testemunho e também a percepção de que o Senhor estava com eles o tempo inteiro. Esta consciência, essa clareza de quem fez todos esses atos de justiça, de vitória e guerreou suas guerras, não foi apenas uma potência que está dentro de mim e que eu atribuo uma divindade. Essa é a grande diferença que temos aqui para os outros deuses. Porque o Senhor fez uma aliança com o seu povo. Aliança estabelecida com Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que nós temos aqui é essa confirmação de que este Deus estabeleceu a sua morada entre os homens, como ele vai dizer aí, a sua tenda está em Salém. Deus estabeleceu ali a sua morada.
Este Deus prova e ele é conhecível também porque ele quebrou as flechas do arco. Ele quebrou o escudo e os instrumentos de guerra dos inimigos, como o salmista vai declarar. Este mesmo Deus, ele age porque ele também atormenta os seus inimigos quando se coloca no campo de batalha. Esta é a imagem, né, que o salmista coloca aqui no versículo 4 e 5. Os homens, mesmo os homens mais corajosos, né, não podem reagir a este Deus grande e tremendo. E é este Deus também que executa os seus juízos lá dos céus. Então, o que o salmista quer nos mostrar é algo absolutamente maravilhoso e que nós temos que afirmar isso todos os dias de nossas vidas. Por que devemos temer a Deus? E é assim que ele vai finalizar este salmo. Os homens temem a Deus não é porque o Senhor é como os outros deuses. O Deus de Israel não é apenas uma projeção da sua mente. Este Deus intervém na história, ele intervém e protege o seu povo. Ele julga os inimigos e ele salva os humildes da terra, como nós lemos aqui no versículo de número 9. Enquanto as armas dos homens são armas de guerra, as nossas armas, diz o apóstolo Paulo, que são armas espirituais. Porque nós encontramos em Deus a força necessária e Deus age em nós. Se hoje não precisamos mais das armas, dos instrumentos de guerra, do arco, da flecha, da espada, nós precisamos então clamar a Deus para que Ele esteja em nossa defesa, defendendo-nos do mal, do inimigo, do diabo, como nós já falamos aqui, do mundo, da carnalidade. É isso que Paulo quer dizer quando ele vai ensinar ali que nenhuma arma forjada contra nós prevalece, porque as nossas militâncias não estão mais no campo de batalha terreno, mas no campo de batalha da nossa mente. Nós somos levados quase que diariamente a negar a Deus, a ouvir que Ele não existe, como se Deus fosse uma mera ilusão, como se fosse uma projeção da nossa cabeça, como se Ele partisse de algo que eu estabeleço. Não. Por isso, esta afirmação é poderosa. Deus é conhecido. Deus é conhecível. E a experiência humana e a racionalidade humana mostra para nós que o Deus de Israel está presente. O Deus de Israel deu seus testemunhos, firmou uma aliança com o seu povo e os defendeu em toda a história antiga e continua nos defendendo a nossa mente, nosso coração, dos combates terríveis e diários do diabo contra nós. Quero orar para você ter fé, para que nós possamos, então, nunca nos esquecer que toda a criação testemunha de Deus, todos os atos do Senhor na história testemunham da veracidade e da presença desse Deus conosco, Emmanuel. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus conhecível. Tivemos, através de suas obras, toda a criação proclama as tuas obras. Tivemos também, percebemos e somos capazes de, pelo raciocínio humano, compreender que não somos nada e que precisamos completamente de Ti, precisamos da Tua ajuda para vencer aos ataques diários que nos tentam convencer de que nós não estamos protegidos por Ti, mas esse salmo nos ensina que o Senhor está conosco. O Senhor quebra os despojos dos príncipes e nos entrega as mais ricas heranças dessa vida que estão em Jesus Cristo. Por isso te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e guarde a sua vida.